E é para repercutir aqui os números do PMI de serviços, que eu converso agora com o Mauro Rochlin, que é economista e coordenador também acadêmico da FGV, que já está aqui comigo. Muito obrigada pela companhia, Mauro. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar com vocês. Mauro, vamos lá, né? O PMI de serviços voltando a crescer em novembro, passando novamente dessa linha dos 50 pontos, né? O que esse movimento revela sobre o ritmo da economia brasileira para esse final de ano? Débora, na verdade, a leitura do PMI agora de novembro, ele traz uma surpresa, porque o que a gente tem visto com a economia em geral é uma desaceleração. O PIB, para a gente pensar numa medida mais geral, ele vinha de um crescimento de 3,5% em 2024 e trimestre a trimestre, ao longo desse ano, ele vem apresentando uma desaceleração, certamente por conta de uma Selic na faixa de 15%. O setor de serviços apresentar agora esse número surpreende, porque tá desalinhado, digamos assim, com o movimento mais geral da economia. Portanto, francamente, não tenho assim motivos mais relevantes para apontar como aqueles que poderiam explicar essa melhora no setor de serviços. Sabe, o serviço representa mais de 70%, né, do PIB, e esse dado do PMI pode ser lido, na tua visão, como um sinal de força da economia brasileira, uma resiliência da economia brasileira, mesmo no momento que a gente tem taxas de juros tão elevadas, ou é apenas talvez uma estabilização, né, depois de meses de perda de fôlego, já que tivemos também essa questão da COP30, que movimentou, obviamente, também a questão de serviços. Qual que é a tua avaliação, Mauro? Olha, eu concordo, Débora. Eu acho que pensar em estabilização é mais razoável diante desse quadro de desaceleração, como eu chamei. Serviços representam mais de 2/3 da economia brasileira. Sem dúvida nenhuma, uma taxa de juros de 15%, ela penaliza todos os setores indistintamente, não poderia ser diferente com o setor de serviço. Portanto, entender esse movimento recente de melhora relativa do setor de serviços, eu acho que diz respeito mais a uma estabilização do que propriamente um cenário mais favorável daqui para frente. Então, e mais ainda, a gente nos últimos meses viu uma contração, que não foi exatamente o que aconteceu com a economia em geral. Portanto, essa hipótese de que esteja havendo uma acomodação do setor, eu acho bastante razoável. Você vê potencial suficiente na melhora, né, do PMI de serviço para influenciar uma trajetória de mercado de trabalho ainda muito pujante, né, no início de 2026? Então, esse é um outro aspecto importante da gente entender. O mercado de trabalho, a despeito de uma taxa de juros de 15%, ela, a Selic, que tanta preocupação causa em setores produtivos, deveria desautorizar qualquer previsão de um crescimento mais dinâmico, de um crescimento mais pujante. Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo um mercado de trabalho extremamente aquecido, com taxas de desocupação nas mínimas históricas. Portanto, de novo, essa interpretação de que o setor de serviços apresenta essa resiliência, exemplo, por exemplo, do que acontece com o mercado de trabalho, eu acho que é bastante plausível. E acho que as previsões para o ano que vem, ainda de um crescimento em torno de 2%, a despeito de uma Selic muito elevada, conferem maior credibilidade a essa previsão. Aliás, importante citar também que o mercado já espera uma redução, um início de um ciclo de redução da Selic a partir de janeiro. Quer dizer, alguns apontam janeiro, outros já falam que poderia acontecer isso a partir de março. Mas, de qualquer maneira, os últimos números da inflação apontam para uma séria chance, uma grande chance de que a redução comece mais cedo do que se esperava. Portanto, o setor de serviços pode estar, de alguma maneira, já antecipando esse movimento.
Então, e você antecipou aqui justamente também o que seria essa minha próxima pergunta, né? Do quanto que um dado como esse pode impactar de alguma forma essa condução da política monetária aqui no Brasil, porque serviço, quer queira ou quer não, vem sendo, né, uma preocupação, e não de agora, é sempre, né, no núcleo do serviço algo que preocupa muito mais na questão dos preços e tem sido sempre pontuado pelo Banco Central, né, Mauro? Perfeito, Débora. Comentário muito pertinente. As reuniões do Copom, em que se avalia tendências futuras da inflação e, portanto, se avalia a possibilidade de uma eventual redução na Selic, olham muito para a inflação dos serviços. E fazem isso por dois motivos. Primeiro, porque a inflação dos serviços, o setor de serviços, como a gente falou aqui, representa alguma coisa um pouco acima de 2/3 do PIB, da economia do país. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o setor de serviços responde muito rapidamente a pressões de demanda. Então, se você tem uma demanda mais aquecida, você vê setor de serviços um tanto mais dinâmico e, com isso, você vê, não raro, preços mais altos por conta disso. Então, a inflação de serviços, junto com o núcleo da inflação, é um indicador importantíssimo na decisão do Copom no que se refere a Selic. E a inflação de serviços anda acima do IPCA, o que ainda gera preocupações e que, na visão de muitos, ainda um dos motivos pelos quais o Banco Central tem resistido ao início desse ciclo de redução. Qual que é o principal risco para o setor hoje, Mauro? Crédito ainda caro, incerteza fiscal, cenário global, desaceleração do consumo das famílias. O que poderia, então, ser um risco e reverter essa tendência agora? Então, o consumo das famílias, ele depende muito, obviamente, da renda das famílias e também do crédito. A renda das famílias vem melhorando por força do aumento do emprego. O aumento do emprego gera uma massa salarial maior e essa massa salarial maior, em boa medida, se traduz em consumo maior, portanto, em mais atividade econômica. Esse é um fato, sem dúvida nenhuma, positivo. Agora, por outro lado, o problema é exatamente o impacto inflacionário que isso pode ter e, portanto, isso pode gerar algum atraso, digamos assim, no início de queda da taxa Selic. Mas, de qualquer maneira, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. Além da questão da Selic, que eu aqui tenho acentuado como um motivo pelo qual a atividade econômica tem se retraído, a gente tem visto que o crédito não tem se retraído na mesma medida em que a desaceleração tem acontecido. Isso, acho eu, muito por conta de um maior acesso ao crédito da população em geral. E esse maior acesso ao crédito se dá, acho eu, por força de uma presença maior das fintechs no mercado bancário em geral. Lembro que o maior banco do Brasil hoje, em termos de número de clientes, é o Nubank, não é mais um banco tradicional. E isso aconteceu por força de tarifas bancárias muito baixas, ou até nenhuma tarifa bancária é cobrada de clientes. E essa massa de clientes passa a ter crédito, mesmo que seja um simples cartão de crédito, mas esse crédito expandido tem impacto na atividade econômica e, em boa medida, acho eu, compensa a alta da taxa Selic. Aliás, para complementar aqui o raciocínio, a popularização do Pix também gerou impacto importante em termos de crédito. O Pix reduziu demais o que a gente chama de custos de transação. Por força disso, ampliou o crédito e o crédito, por sua vez, ampliou o consumo. Então, por esse lado, pelo que eu vou chamar de inovação, é que a gente pode entender um mercado de trabalho mais aquecido e uma atividade econômica ainda resiliente a despeito de um crédito muito caro. Perfeito, Mauro. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco, bons pontos aqui colocados. Conversamos agora com Mauro Rochlin, ele que é economista e coordenador também acadêmico da FGV. Obrigado, um ótimo dia para você e até uma próxima, Mauro. Igualmente, um abraço a todos. Obrigada.